Sejam bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Hoje, dia 29 de junho de 2023, trataremos de um tema revolucionário. A humanidade escreve um capítulo extremamente importante na página da exploração espacial. Estamos diante de uma das maiores colaborações internacionais em termos de pesquisa científica, que finalmente será física. Podemos afirmar, agora, que o fundo de ondas gravitacionais foi encontrado. Isso é uma confirmação de algo que temos suspeitado há bastante tempo. Nosso universo parece estar cheio de diferentes vibrações, que são sinfonias provenientes do próprio espaço-tempo, o chamado fundo de ondas gravitacionais. Em essência, é um ruído de fundo onde o espaço-tempo começa a oscilar, vibrar, mover-se e se deslocar sem que praticamente ninguém perceba algo, sendo visível apenas se estudarmos objetos distantes com observações muito precisas, como aquelas possibilitadas pelos pulsares. Neste vídeo, tentarei explorar algumas descobertas e o que sabemos até agora, além do que pesquisas futuras provavelmente revelarão. Se tiverem interesse, posso elaborar um outro vídeo onde serão apresentados esclarecimentos sobre pesquisas e dados anteriores descobertos nos últimos anos. No entanto, como sei que a maioria de vocês provavelmente não assistiria esse vídeo e, em vez disso, desejariam a resposta agora, permitam-me fornecer um resumo básico, quase que instantâneo, neste momento, do extrato de tudo o que foi divulgado. Tentarei ser o mais didático possível. Sempre soubemos que o universo está repleto de ondas gravitacionais, fenômenos invisíveis para nós, mas hoje isso mudou com o anúncio da colaboração Nanograph. Essa colaboração divulgou a detecção das ondas gravitacionais de fundo, uma sinfonia do universo que até então não podíamos detectar. Em geral, as ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos extremos, como a fusão de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Podemos dizer que o fundo de ondas gravitacionais é uma coleção dessas ondas que permeiam todo o universo, mas são muito fracas e difíceis de detectar individualmente. Essa descoberta representa um marco significativo na astronomia, pois mostra que estamos avançando além da observação baseada apenas na luz. Poderemos enxergar onde a luz não vai. O interessante é que, assim como a luz nos fornece informações sobre sua fonte de emissão, as ondas gravitacionais funcionam de maneira semelhante. A detecção de uma onda gravitacional nos informa sobre o tipo de objeto que emitiu essa onda, por meio de informações como frequência e amplitude. Para estudá-las, os cientistas usam observatórios sensíveis, como o LIGO e o Virgo, que são capazes de detectar as minúsculas variações na distância entre objetos causadas pelas ondas gravitacionais. A principal diferença entre o funcionamento do Nanograph e do LIGO, que realizou a primeira detecção de ondas gravitacionais, é que o Nanograph utiliza nossa galáxia, a Via Láctea, como centro observatório, enquanto o LIGO emprega lasers ao longo de aproximadamente 3 km. Com isso, o Nanograph concentra-se em observar ondas gravitacionais com frequências menores. Essas ondas gravitacionais fornecem informações valiosas sobre eventos cósmicos passados, como a formação e evolução de galáxias, a fusão de buracos negros e até mesmo a própria natureza do espaço-tempo. Ou seja, um dos principais focos da pesquisa era compreender como as galáxias evoluíram ao longo da história do universo, especialmente por meio de fusões com outras galáxias. Com a detecção do fundo de ondas gravitacionais, confirmamos que essas vibrações cósmicas são uma parte intrínseca do nosso universo e estão presentes em todo lugar. O estudo do fundo de ondas gravitacionais nos ajuda a entender melhor a natureza do espaço-tempo, a origem e evolução do universo e até mesmo a possibilidade de existência de outras civilizações cósmicas. É um campo fascinante e em constante expansão, que nos desafia a explorar os limites do conhecimento humano e a desvendar os segredos do cosmos. Portanto, o fundo de ondas gravitacionais é mais uma peça do infinito quebra-cabeça cósmico, revelando um novo horizonte de descobertas e possibilidades. À medida que continuamos a aprimorar nossas técnicas de detecção e a realizar pesquisas mais aprofundadas, certamente desvendaremos muitos mistérios fascinantes sobre o universo em que vivemos. É fascinante o privilégio que temos de estarmos vivendo neste momento único da evolução das pesquisas espaciais. Precisamos desfrutar disso. Enfim, segurarei um pouco a empolgação e darei continuidade. A pesquisa em ondas gravitacionais é um campo relativamente novo, embora tenha existido por um longo tempo desde que Einstein propôs essa ideia há mais de 100 anos. Quando o gênio nos apresentou a teoria da relatividade geral e descreveu como o espaço-tempo pode ser distorcido. No entanto, a prova real da existência das ondas gravitacionais só ocorreu em 2015. Desde então, várias instalações já detectaram aproximadamente uma centena de eventos de ondas gravitacionais, alguns dos quais são bastante intrigantes e incomuns.
Até agora, todos esses eventos envolveram colisões entre estrelas de nêutrons ou buracos negros, produzindo uma frequência muito específica, geralmente na faixa de centenas ou milhares de hertz. Essa é uma frequência que deveria ser audível para o ouvido humano. No entanto, como estamos lidando com ondas gravitacionais, que essencialmente afetam o próprio espaço-tempo e não moléculas ou átomos, a única maneira de ouvir isso seria estar extremamente próximo à fonte da colisão. Na prática, embora seja teoricamente possível ouvir nessas ondas, você teria muitos outros problemas para lidar, como estar tão próximo a um buraco negro. Foi possível detectar espectro de frequência e diferentes ondas, mas não só em termos do espectro de ondas gravitacionais, como também em outras frequências. Trata-se de um espectro realmente amplo. Podemos ter, obviamente, coisas que possuem frequências extremamente altas, como, por exemplo, as provenientes de estrelas de nêutrons em rotação ou de supernovas. Por outro lado, também podemos ter coisas com frequências extremamente baixas, onde estamos falando de objetos muito mais massivos e que possivelmente produzem ondas de amplitude muito maior. Uma maneira de imaginar todas essas ondas juntas é pensar em um oceano, onde temos todas essas ondas saltitando, interagindo umas com as outras. Algumas ondas são maiores que outras, enquanto outras são mal perceptíveis. Portanto, algumas dessas ondas maiores ou ondas com comprimento de onda muito longo seriam praticamente indetectáveis a partir do planeta Terra, pois passariam por ele sem que nada notasse. Essa variedade de frequências e amplitudes nos permite explorar diferentes fenômenos cósmicos. Cada faixa do espectro das ondas gravitacionais carrega informações valiosas sobre os eventos e objetos que as produzem. Ao estudar essas ondas, podemos obter insights sobre a natureza da matéria, a gravidade e a estrutura do universo em escala cosmológica. Uma outra analogia que pode ser feita é com os tsunamis. Hoje em dia, temos uma técnica interessante para detectar ondas de tsunami iminentes antes que possam causar danos em terra firme. No oceano profundo, é quase impossível senti-las ou detectá-las, a menos que você tenha boias especializadas equipadas com sensores específicos. Isso ocorre porque o comprimento dessas ondas é extremamente longo. Em um oceano profundo, o comprimento de onda pode ser de centenas de quilômetros, enquanto a altura da onda é de apenas alguns metros, talvez até menor. Por meio do uso de boias superficiais ancoradas em locais específicos, é possível detectar pequenas variações quando a onda de tsunami passa por elas. Assim, ao ter várias dessas boias espalhadas pelo oceano, torna-se mais evidente que algo está se aproximando da costa, resultando no que chamamos de alerta de tsunami. Esses alertas geralmente são quase 100% precisos. No entanto, se não fossem essas boias em várias localidades no oceano, seria impossível detectar essas ondas. Em resumo, é basicamente isso que os cientistas fizeram aqui, exceto que as boias, nesse caso, são utilizadas para detectar outra forma de ondas. Assim como as boias de tsunami nos alertam sobre a chegada de uma onda gigante, as observações de pulsares nos fornecem pistas valiosas sobre as oscilações e falhas dessas estrelas de nêutrons. Eles nos permitem investigar as mudanças sutis em sua frequência e outros parâmetros, revelando informações preciosas sobre a física desses objetos cósmicos. Essa abordagem nos ajuda a entender melhor a natureza dos pulsares e a desvendar os mistérios por trás de suas características peculiares. Ao analisar as anomalias e os padrões em suas emissões, podemos avançar em nosso conhecimento sobre a dinâmica e a evolução das estrelas de nêutrons. Assim como as boias de tsunami nos protegem contra os efeitos devastadores das ondas gigantes, o estudo dos pulsares nos protege contra o desconhecido, permitindo-nos explorar e compreender ainda mais o vasto universo que nos cerca. Importante ressaltar que um pulsar está localizado a centenas ou até milhares de anos-luz de distância do outro e em diferentes regiões da Via Láctea. No entanto, esses pulsares são extremamente precisos. Estamos falando de uma precisão comparável a relógios atômicos. Ou mesmo até mais preciso. Até porque foi sugerido que usemos esses pulsares para medir o tempo em vez de relógios atômicos, tamanha é a sua precisão. Lembrando que pulsares são estrelas de nêutrons que giram rapidamente e funcionam como espécies de faróis. O intrigante é que o período de rotação desses pulsares é extremamente regular, em uma escala de tempo altamente sensível, eles giram e emitem ondas em intervalos de milissegundos. Mas às vezes algo incomum acontece e a posição real desses pulsares sofre uma pequena falha. Isso ocorre frequentemente dentro das estrelas de nêutrons, devido a algum tipo de reorganização ou, essencialmente, uma perturbação estelar rápida. Mas e se essa falha incomum acontecer em vários pulsares, especialmente se eles estiverem separados por centenas ou milhares de anos-luz? Isso se torna ainda mais intrigante. Por que vários pulsares experimentariam de repente uma falha semelhante, mesmo estando tão distantes uns dos outros?
A única explicação razoável que faz sentido é que o próprio espaço-tempo sofreu uma falha. Em outras palavras, é possível que algum tipo de tsunami no espaço-tempo tenha passado por essa região e causado a falha nos pulsares. Para entender essa ideia, podemos fazer uma analogia, uma vez mais, com as ondas de tsunami que mencionamos anteriormente. Da mesma forma que uma onda gigante de tsunami pode afetar várias regiões oceânicas distantes, causando perturbações semelhantes, um distúrbio no espaço-tempo pode afetar pulsares distantes, levando a glitches simultâneos em suas pulsações. Esses glitches são como pequenos solavancos ou perturbações na emissão regular dos pulsares, e são sinais intrigantes de eventos cósmicos de grande escala. Entender esses glitches de pulsares nos permite explorar as propriedades fundamentais do espaço-tempo e investigar fenômenos astrofísicos complexos. É como decifrar os segredos de uma linguagem cósmica, onde cada glitch nos dá pistas valiosas sobre os processos físicos em jogo nas profundezas do universo. Portanto, ao estudar essas falhas em pulsares distantes, abrimos uma janela para uma compreensão mais profunda da natureza do espaço-tempo e da física das estrelas de nêutrons. Todas essas ondas, ao mesmo tempo, agora, é o que chamamos de onda gravitacional na faixa de nanohertz, ou seja, uma onda gravitacional cuja amplitude tem centenas ou milhares de anos-luz de comprimento. Acredita-se que essas ondas possam ser produzidas por objetos muito massivos, como buracos negros supermassivos ou até mesmo interações entre objetos galácticos. Mas, o mais importante é que isso pode estar acontecendo ao nosso redor o tempo todo, pois alguns desses buracos negros estão em órbita um do outro por um tempo muito longo, e à medida que orbitam, eles produzem essas ondas. No entanto, há muitas delas, então elas acabam gerando um tipo de ruído gravitacional massivo, uma vibração com comprimentos de onda de centenas e milhares de anos-luz, que parece ser detectável apenas se observarmos esses pulsares distantes. E é isso exatamente o que os cientistas acabaram de fazer. Vamos tentar entender isso com um exemplo. Novamente, vamos utilizar das boias para nos orientar. Essas boias estão espalhadas em diferentes partes do oceano e são sensíveis a diferentes frequências de ondas. Agora, imagine que existem ondas oceânicas enormes e lentas, com comprimentos de onda de quilômetros, que passam por essas boias. Essas ondas são tão grandes que passam despercebidas por qualquer pessoa em terra firme. No entanto, se observarmos as leituras dessas boias, poderemos detectar as oscilações causadas por essas ondas massivas. Da mesma forma, as ondas gravitacionais de nanohertz são tão grandes e lentas que passam despercebidas no nosso ambiente cotidiano. No entanto, se estudarmos pulsares distantes, que são como as boias cósmicas, podemos detectar as oscilações causadas por essas ondas gravitacionais maciças. Essa descoberta é fascinante, pois nos permite explorar uma nova parte do espectro das ondas gravitacionais e investigar os fenômenos cósmicos de larga escala. Essas ondas gravitacionais de nanohertz abrem uma janela para compreender a dinâmica de objetos extremamente massivos e as interações entre eles. Essa descoberta não advém, obviamente, de uma única observação. Eles vêm realizando essas observações nos últimos 15 anos e esta é a terceira divulgação oficial, sendo esta particularmente empolgante porque parece sugerir que definitivamente há algo lá fora, mas algo que atualmente não podemos explicar ainda. Até agora, cada um desses estudos divulgados descobriu a mesma coisa, e para mim, pessoalmente, essa é a melhor parte dessa pesquisa. Várias equipes independentes de diferentes países, de diferentes instituições e até mesmo usando dados de pulsares completamente diferentes, fizeram praticamente a mesma pesquisa e chegaram praticamente no mesmo resultado. Eles descobriram evidências claras e inegáveis de que existe um ruído gravitacional de fundo que, na verdade, parece ser um pouco mais intenso do que o esperado, e esse ruído não poderia ter sido originado dos próprios pulsares, nem de erros nas medições. Parece ser o resultado de algo extremamente massivo criando grandes quantidades de ondas por todo o universo, fazendo com que a galáxia inteira vibre, essencialmente, criando esse ruído de fundo irreal, um ruído que faz tudo oscilar e se movimentar, mas de uma maneira que não é realmente perceptível para a vida física. Vamos ilustrar essa descoberta com mais uma analogia. Agora, imagine que você está em uma sala silenciosa, mas de repente começa a ouvir um som constante e sutil. Esse som é tão fraco que não pode ser ouvido por outras pessoas na sala. No entanto, você percebe que várias pessoas ao seu redor também estão ouvindo o mesmo som. E o interessante é que essas pessoas estão em locais diferentes, em salas diferentes e até mesmo usando diferentes dispositivos de audição. Isso sugere que o som que vocês estão ouvindo não é causado por um problema específico em um local ou dispositivo, mas sim por algo presente no ambiente que está gerando essa vibração sonora. É como se houvesse uma fonte de ruído de fundo permeando todo o ambiente, afetando todos os lugares de maneira semelhante.
Esse é um pouco o que os cientistas descobriram em relação ao ruído gravitacional de fundo. Diversos pesquisadores independentes, em diferentes locais e usando diferentes dados, identificaram essa mesma presença de um ruído gravitacional em todo o universo, sugerindo que há algo massivo causando essa perturbação generalizada. Essa descoberta nos leva a questionar e investigar ainda mais a natureza do universo e a origem desse ruído gravitacional de fundo. Pode haver objetos cósmicos extremamente massivos, como buracos negros supermassivos ou interações entre galáxias, que estão gerando essas ondas gravitacionais em uma escala tão imensa que afeta o tecido do espaço-tempo em toda a extensão do universo. No total, todas essas equipes juntas estudaram 115 pulsares diferentes. Estamos diante de explicações similares. E isso sugere que talvez tudo tenha a ver com os próprios pulsares. Talvez tenhamos descoberto uma propriedade completamente nova dos pulsares, algo que nunca conhecíamos antes, e que não tenha nada a ver com ondas. É possível que sejam os pulsares que estejam causando essa vibração em comum. No entanto, a explicação mais provável e amplamente aceita está relacionada aos buracos negros supermassivos, muito provavelmente orbitando uns aos outros nos centros de várias galáxias ao longo do universo. Nesse caso, estamos falando de milhares ou até mesmo milhões deles, muitos potencialmente em rota de colisão. Isso cria um problema, porque, fisicamente, ou em termos de observações, não descobrimos tantos desses binários de buracos negros supermassivos quanto os cientistas preveem. Até agora, existe algo chamado problema do parsec final que sugere que seria muito difícil para buracos negros supermassivos colidirem. Mas, o mais importante é que até agora, existem apenas alguns candidatos em potencial para galáxias com talvez binários de buracos negros supermassivos no centro, e o fato de que eles não são muito comuns é um dos mistérios. Essa escassez de evidências observacionais dificulta a investigação desse fenômeno em maior detalhe. São necessárias observações mais precisas e uma maior amostragem de galáxias para entender completamente a prevalência e a natureza dos binários de buracos negros supermassivos. À medida que nossa tecnologia e técnicas de observação continuam avançando, esperamos obter mais dados e respostas para desvendar essas intrigantes questões cósmicas. Para finalizarmos, duas últimas indagações. Primeira: qual a probabilidade de tudo isso estar correto? Resposta: muito alta. No contexto do universo moderno, a descoberta desses pulsares, que pode ser vista aqui mesmo da Via Láctea, é quase definitiva. É quase um resultado de 5 sigma, e na física, 5 sigma é muito, muito difícil de refutar. Mais precisamente, é um resultado de 4,6 sigma, o que significa uma precisão de aproximadamente 99,349%. No entanto, como várias equipes de estudo obtiveram o mesmo resultado, é muito provável que seja verdade. Mas, de forma surpreendente, as evidências sugerem que as ondas em si são pelo menos 2 vezes mais intensas do que o esperado. O universo não está apenas vibrando, mas está vibrando de forma bastante intensa, produzindo essas oscilações de milhares de anos-luz de extensão, provenientes de objetos misteriosos lá fora. Contudo, essa é apenas a primeira descoberta. As pesquisas continuam ativas há pelo menos mais alguns anos. As observações reais serão realizadas por pelo menos mais 4 anos. Possivelmente mais. E, nos próximos anos, poderemos finalmente identificar algumas das fontes dessas ondas gravitacionais individualmente. No momento, tudo é apenas ruído para nós, não sabemos realmente o que está acontecendo, mas esperamos identificar a origem dessas ondas no futuro. Dado que o ruído descoberto é tão intenso, deve ser algo realmente massivo, mais massivo do que se esperava. Segunda e última pergunta: por que tudo isso é importante? Ou seja, como tudo isso nos afetará? Resposta: estudar as ondas gravitacionais de fundo é vital para compreender a evolução das galáxias e a fusão de buracos negros, proporcionando insights sobre como os buracos negros supermassivos se formaram no centro das galáxias e como eles alcançaram os tamanhos que observamos hoje. Pela primeira vez na história, estamos presenciando os ruídos sinfônicos que o universo está tocando desde sempre. Até a presente data, não conseguíamos acessar essa informação. A relevância para todos quanto ao que foi divulgado hoje é justamente revelar que uma parte considerável do universo, que ainda estava oculta, agora pode começar a ser desanuviada, por meio das ondas gravitacionais. Chegamos ao final. Muito obrigado por assistirem. Se eu pude agregar algum conhecimento para você, por favor, deixe o seu like, recomende o meu pequeno canal para algum amigo e, se for possível, considere se inscrever.
Estou apenas iniciando e esses incentivos me dão ânimo de continuar neste propósito de compartilhar alguns de meus pequenos conhecimentos e teorias. Ah, e é claro, parabéns a todas as equipes responsáveis por essas descobertas incríveis. Mal posso esperar para saber mais sobre as que virão futuramente. Abraços.